Pedrinho, que estresse todo é esse? Um dia tão bonito como hoje. Ai, que eu tava fazendo algo muito importante, que necessitava de muita capacidade. E vi uma pessoa falar de Jesus pra mim e eu tava muito estressado, muito concentrado. O que você fez? Eu rejeitei, né? Falei, calma aí, Você rejeitou a palavra de Deus? Eu tava muito queria ocupado. falar com você, Pedro, sobre Jesus. Isso, inclusive, me lembra muito uma parábola da Bíblia, tá bom? Que Jesus contou. Tá parecendo muito com a sua situação. Parábola? Qual? E já que você tá precisando mesmo ouvir a palavra de Deus, fica com a aula de hoje. A paz do Senhor, juniores! Eu sou a Dudinha. E eu sou o Pedrinho. E a nossa revista desse trimestre está falando sobre as verdades que Jesus ensinou. É isso aí. E a lição de hoje, lição de número 11, vai falar sobre os servos maus. Se você quer saber mais sobre essa parábola, já fica com a gente aqui. E bora pra aula! A paz do Senhor, juniores! Eu sou a tia Júlia. E eu sou o Pedro. E nós estamos falando daqui da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, que fica aqui em Cariacica, Espírito Santo, Brasil. E nesse momento nós queremos saudar você, visitante que está com a gente nessa aula. Seja muito bem-vindo, fique à vontade no nosso meio. E claro, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar as notificações para você não perder nada desse conteúdo. Muito bem, juniores, então não se esqueça de pegar o seu livreto de oração, a sua Bíblia, também a sua revista e, claro, a sua ofertinha. E a lição de hoje, lição de número 11, vai falar sobre a lição dos servos maus. Mas, antes de tudo, vamos iniciar com uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais este dia, por mais essa oportunidade, Pai, de aprendermos mais sobre a Tua Palavra. Abençoa-nos, Pai, e abre a nossa mente para entendermos, Pai, a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, crianças! Vamos fazer a oração do nosso livreto de oração do dia 7. Orando Salmos. Jesus, ajuda a gente a ser corajoso para fazer o bem nesse mundo. Queremos fazer o que é certo e te agradar, sempre, porque sua vontade é boa, perfeita e agradável. Confiamos em ti para o nosso futuro, acreditando que o Senhor fará muito mais do que pedimos ou pensamos. Orando pelas crianças da Coreia do Norte. Pai, oramos para que as crianças tenham comida suficiente e não precisem mais pedir pelas ruas. Queremos que elas tenham uma infância feliz, como brincadeiras e uma boa educação, sem ter que aprender coisas que não te agradam e trabalhar antes da idade. Tchau! eu sou a Áurea. Eu sou o Áureo. E estamos aqui para o Texto Áureo. E o texto de hoje é... A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Salmo 118, 22. Agora vamos ver as crianças falando? A pedra que os construtores rejeitavam veio a ser a pedra mais importante de todas. Salmo 118, 22. Tchau! Bíblia cantada. A paz do Senhor! Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Meu nome é Larissa. E o meu nome é Pedro. E nós estamos aqui para mais um Bíblia Cantada! Vamos cantar com a gente o versículo de hoje? Vamos lá! A pedra que os construtores rejeitaram veio ser a mais importante de todas. A pedra que os construtores rejeitaram veio ser a mais importante de todas. A pedra que os construtores rejeitaram veio ser a mais importante de todas. A pedra que os construtores rejeitaram veio ser a mais importante de todas. Então hoje, Larissa! Salmo 118, 22. Salmo 118, 22. Salmo 118, 22. Salmo 118, 22. Glória a Deus. Tchau. Tchau. Bíblia cantada. Chegou a hora da história! A
A história que vamos falar hoje é sobre os lavradores maus. Essa foi uma parábola muito importante que Jesus contou para nós para nos trazer uma grande lição. E ela era mais ou menos assim. Um homem tinha um grande terreno e ele fez uma grande plantação de uvas. Ele fez tudo direitinho. Cercou o terreno, construiu uma torre de vigia e, claro, preparou um tanque para pisar as uvas. Depois, ele alugou esse lugar para poder colocar lavradores e cuidar dessa plantação para ele quando ele estivesse fora. O combinado era que os lavradores ficassem com uma parte do plantio e, claro, o dono ficasse com outra. E então chegou um dia que ele enviou um servo como um funcionário para pedir a parte dele, que era dele por direito. Os lavradores foram muito injustos. Eles pegaram o servo, bateram e agrediram muito nele com pedras e mandaram ele embora sem nada. E claro, o dono, tentando mais uma vez conseguir a sua parte, enviou outro servo. E dessa vez eles fizeram a mesma coisa, porém tiraram a vida do segundo servo. E quando finalmente chegou a hora de colher essas uvas, o dono enviou um funcionário, um servo, para buscar a sua parte, que era dele por direito. Só que chegando lá, infelizmente, os lavradores foram muito maus. Agrediram ele e mandaram ele ir embora sem nada. Então, novamente, o dono enviou outro servo e dessa vez eles o agrediram muito mais e até feriram ele na cabeça com pedras. E novamente mandaram ele sem nada. E pela terceira vez, o dono enviou outro servo e, infelizmente, os lavradores até o mataram. Com todo esse acontecimento, o dono ficou muito triste. Mas ele teve uma ideia. Ele pensou bem assim: vou enviar o meu filho. Com certeza os lavradores vão respeitá-lo. Olha, é o filho do dono. Vamos matá-lo e ficar com a plantação toda para nós. Olha que pensamento horrível, juniores. Infelizmente, foi isso que eles fizeram. E após contar essa parábola, Jesus perguntou ao povo: o que o dono da vinha irá fazer? E ele disse: o dono virá, tirará esses lavradores maus e dará a vinha na mão de outros que o respeitem. Depois disso, Jesus falou algo muito forte, que a pedra que os construtores rejeitaram tornou a ser a mais importante de todas. Juniores, e o que nós aprendemos com essa parábola? Jesus é o Filho amado de Deus. E antes que Deus o enviasse à terra, ele enviou muitos profetas, como por exemplo Jeremias e Isaías, que vieram ao povo alertar sobre os seus pecados, mas quase ninguém os escutou, como por exemplo os reis dos reinos de Israel e Judá, que continuaram nos seus pecados. E por fim, Deus enviou Jesus para nos salvar, mas o seu próprio povo o rejeitou e o matou. Assim como o filho do dono da vinha, que foi rejeitado e morto pelos lavradores maus. E a lição para nós é que nós não devemos rejeitar a mensagem de Deus. Jesus veio para nos salvar e nos mostrar o caminho do amor, da verdade e da vida. Ele é a pedra mais importante. Juniores, nós não devemos rejeitar Jesus nunca. Nós não devemos rejeitar Jesus em nossas ações, no nosso falar e até mesmo no nosso ouvir. Juniores, Jesus finaliza essa parábola dizendo que o dono entregaria sua vinha para aqueles que realmente respeitassem a ele. Lá em Apocalipse diz assim: eis que estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz e abrires a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Portanto, fique atento à voz do Filho de Deus e não rejeite aquilo que ele preparou para você, preparou para o seu próprio povo. E aí, juniores, tudo bem com vocês? Estamos aqui agora para o nosso Você Sabia?, onde iremos apresentar uma curiosidade para agregar à aula de hoje. Então, vem comigo! O tanque citado na história dos servos maus se parece muito com uma piscina e ele é chamado de lagar. Ele era feito com pedras, ou seja, granitos, e ele servia para poder amassar com os nossos pés as uvas, e assim era feito o vinho. Mas não existia apenas o lagar onde era amassadas as uvas e feito o vinho.
pois havia também o lagar onde se espremiam as azeitonas, e assim era feito o azeite. E um dos exemplos citados nas escrituras é de um juiz de Israel, o de Gideão, aonde ele usava o lagar não para espremer azeitonas e nem amassar uvas, mas sim para malhar o trigo, para poder então se esconder de seus inimigos. E foi isso, juniores, essas foram as curiosidades sobre um lugar chamado lagar. E a pergunta que te faço é, você sabia? Olá pessoal, meu nome é Joana e eu tive a alegria de andar com Jesus e os seus discípulos. E sabe como eu e as minhas amigas ajudávamos? A gente ofertava! Usávamos o nosso dinheiro para garantir que eles tivessem o que comer, onde ficar, para que a mensagem de Jesus continuasse. A nossa oferta hoje faz a mesma coisa. Ajuda a igreja a funcionar e fazer a obra de Deus acontecer. É ser parceiro de Jesus. Bora fazer parte da equipe? Contribua pelo Pix, no QR Code. Temos também o voto dos 1000 valentes para comprar esse espaço. Sua parceria faz a diferença. Assim como eu, faça parte dessa história. Tchau! Pode aparecer, a festa já vai começar. Vem brincar de
Muito bem, juniores. Então, para ver se vocês realmente estão aí, com conteúdo na cabeça, vamos começar com o nosso quiz. Pergunta número 1. O que os lavradores fizeram com os servos que o dono mandou buscar os frutos? A. Entregaram as frutas com alegria. B. Convidaram para um jantar. C. Deram parte das uvas e guardaram o resto. Ou letra D. Bateram neles e mandaram eles embora. Tempo na tela. E a resposta correta é a letra D. Bateram neles e mandaram eles embora. Pergunta número 2. Quem foi a última pessoa que o dono mandou à plantação? Letra A, um jardineiro. Letra B, um amigo. Letra C, o seu filho amado. Ou letra D, um rei poderoso. Tempo na tela. A resposta correta é letra C, o seu filho amado. Pergunta número 3. O que os lavradores deviam ter feito quando o filho do dono chegou? Letra A, correrem para se esconder dele. Letra B, entregarem os frutos com respeito. Letra C, pedirem mais tempo para trabalhar. Ou letra D, esconderem as uvas e fingiram que não viram. Tempo na tela. E se você disse a letra B, você acertou. Eles deveriam ter entregado os frutos com respeito. Pergunta número 4. Por que Jesus contou essa parábola naquele tempo? Letra A, para ensinar sobre agricultura. Letra B, para mostrar que ele é o Filho de Deus e muitos iriam rejeitá-lo. Letra C, para dizer que não devemos comer uvas. Ou letra D, para contar uma história engraçada. Tempo na tela. E mais uma vez, se você disse letra B, você acertou. Para mostrar que ele é o Filho de Deus e muitos iriam rejeitá-lo. Quinta e última pergunta. Qual a lição que Jesus quer que a gente aprenda com essa história? Letra A, que nós devemos cuidar bem de plantações. B, que é errado brincar no horário da colheita. Letra C, que devemos confiar na mensagem de Jesus, o Filho de Deus, e obedecer somente a Ele. Ou letra D, que o filho do dono não devia ter ido sozinho. Tempo na tela. E se você chegou até aqui, meus parabéns! A resposta correta é a letra C, que nós devemos confiar na mensagem de Jesus, o Filho de Deus, e obedecer somente a Ele. Muito obrigada pela participação, Junior. Tchau, tchau! Crianças! Começou mais um momento dos comentários. Estão preparadas? E hoje selecionamos alguns dos comentários de vocês para ler. A Isadora disse que amou a aula. A Miriam disse que as filhas dela, Alice e a Gabi, amaram a música da oferta e que as nossas aulas são maravilhosas. A Joyce disse que a Antonella ama ZBD. A Maria Lúcia disse que o Miguel amou a aula e que gostou da música Criança de Jesus tem energia para gastar. A Ana Beatriz é uma visitante e ela é prima da Laura. A Pamela disse que a filha dela, Lavínia, gostou muito da aula e nos abençoou. A Daiane disse que amou a lição e que entendeu tudo muito bem. A Priscila disse que assistiu a aula com o Benício e que ele amou ter acertado o racha-cuca e que sempre que ela vai preparar as aulas dela, ela assiste os nossos vídeos como a inspiração e nos abençoou. A Nilza disse que ama assistir as nossas aulas e que tem ajudado muito com os alunos dela. E o filho dela, José, ama muito também as nossas aulas. E ela pediu para mandarmos um beijo para ela e seu filho.
Um beijo, Nilza e José. A Rosalie disse: a paz do Senhor. A cada aula vocês me surpreendem. Amo demais. A Jaqueline disse que é muito bom estar conosco. A Esther disse que essa aula foi maravilhosa. Infelizmente, acabou o nosso momento de comentários. E você sabia que quando você deixa o seu comentário, o YouTube recomenda o vídeo para mais pessoas? E por causa disso, nós ficamos muito felizes! Infelizmente, o News da nossa aula já está acabando. Mas, para nós finalizarmos, vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, por esse momento de comunhão, porque mais uma vez o Senhor nos ensinou através da tua palavra. Muito obrigada, Jesus, por cada junior que está aqui. Obrigada, Senhor Deus. Em nome de Jesus, amém. Tchau! Depois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente? Se inscrever e ativar o sininho. Calma aí, que eu fiz. Não é comentar, não. É porque você escutou ela curte, aí quando você começou a falar, eu fiz E aí você assim, Bíblia, nananã. Chegou a hora da história. juniores. Senhor Deus, que hoje. Gente, eu juro que vai dar certo. Vai fazer muito sentido quando tiver editado. Não, isso nem isso que eu falo. O que a gente fala mesmo? Faz muito tempo que eu tava perdendo aqui. 11, que tem por título. Eu não acredito que isso toda a lição. E tava sempre errado. 22! Era no Salmos! Era no Salmos! Salmos 100! Eu tinha esquecido disso. Corta isso, corta. Nós... O que eu tenho que falar mesmo? Construtores! Nossa, a mais importante de todas. Hã? Tinha essa subida não. Não. Não.